Sim, boa tarde. Desculpem, foi um pouco corrido, mas estamos aqui, né? O voo se atrasou um pouquinho, como sempre. A gente sabia que estava um pouco apertado, mas finalmente conseguimos, né? Agradeço muito pela oportunidade, pela presença de vocês. Espero que vocês vão entender o meu português um pouco errado. Os slides também, a maioria são em inglês. Espero que todos possam, pelo menos, ler o inglês. Se não, se tiver alguma dúvida, por favor, não hesitem em me interromper. Então, vamos começar. O tema de hoje é Espiritismo depois de Kardec. Eu vou começar primeiro com uma pequena introdução e a comemoração desse ano, né, que já passou, que era 31 de março, são 150 anos da desencarnação de Kardec. Né? Vocês podem ver aqui uma gravura do túmulo, como era em 1870, e aqui ao lado uma foto mais recente desse mesmo túmulo. Eu consegui, essa semana, encontrar nos arquivos dos cemitérios em Paris, que já são digitalizados agora, o enterro dele em Montmartre, no cemitério de Montmartre, depois a exumação e a admissão dele no Père Lachaise. Já temos também esses documentos agora. E todo ano, pela Federação Espírita Francesa, recomeçamos aquela tradição de fazer uma comemoração no 31 de março, o domingo que mais se aproxima, no túmulo do aniversário de Allan Kardec. E esse ano, infelizmente, não pude ir, porque estava comemorando o mesmo aniversário, foi em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde houve o 5º Congresso Espírita Sul-Americano, com esse mesmo tema, né, da comemoração do aniversário de Allan Kardec. Continuando, aqui. Como vocês sabem, ele nasceu 3 de outubro de 1804 em Lyon. Temos esse dogma, foi o primeiro monumento que foi feito em homenagem a Kardec, em 1870, um ano depois da morte dele. E esse aqui é o segundo que conseguimos fazer com uma colaboração entre a prefeitura, por favor, entre as prefeituras de Niterói, perto de Rio de Janeiro, e a prefeitura de Lyon, que a prefeitura de Niterói doou o medalhão em bronze e a prefeitura de Lyon colocou a pedra de granito, né, que simboliza o Mende, que é o nascimento. E fica bem na frente da rua Salá, que foi a rua onde funcionou aquele estabelecimento termal onde ele nasceu. Ele estudou em Verdun, teve um professor suíço, então, né, com o famoso Pestalozzi, que desenvolveu o método de ensino de Rousseau, que ainda serve hoje de referência na pedagogia. E aqui ainda precisamos buscar alguns documentos, porque tem alguns pesquisadores históricos católicos, sou eu que assino. Tá, você tem algum ponto vermelho aí? Sim, tem alguns pesquisadores católicos que fazem pesquisa sobre Kardec, sobre Rivai. Agora, não é sempre muito para achar as coisas boas, eles estão procurando as coisas menos boas, né? E estão até dizendo que é falso, que ele não estudou lá. E graças a Deus eu já tinha documentos não, mas indícios fortes, né? Que eu pude enviar para eles para dizer, veja aqui, tem 2 elementos de prova que ele estudou lá, mas precisei ir lá buscar e procurar mais documentos na Suíça. Em 1850, ele desenvolveu a carreira de professor, né? Ele teve um estabelecimento de ensino, né? Chefe d'institution, se diz em francês, em Paris. Isso funcionou assim de 1835 na Rue de Sèvres, né, até 1840, 1841. E 1841, por motivos que a gente ainda não sabe ainda, mas que dizem que foram motivos financeiros, que ele teve um tio que gostava de jogar e que perdeu muito dinheiro, enfim.
teve que fechar aquela instituição. Eu acho que também é por motivos políticos, né? Porque há um momento na França onde o governo se aproximou de novo dos movimentos religiosos e os movimentos religiosos fizeram pressão para que o governo não ajudasse mais os estabelecimentos de ensino não religiosos. Assim mesmo, ele continuou 1 ou 2 anos depois com um estabelecimento para educação de meninas, né, de moças que naquela época não tinham aquela facilidade de conseguir a educação como tem hoje. Né? Hoje é normal, mas na época era só para os meninos e não para as meninas. Pois ele e a Amélie fizeram alguma coisa para as meninas na rue Mauconseil em Paris. Ainda estamos procurando tudo isso, inclusive esses católicos que às vezes procuram quebrar, às vezes também eles encontram coisas e nos transmitem, né, para a gente confirmar ou não. E assim, né, como é sempre, né, eles acabam sem querer nos ajudando nas pesquisas. Então, em 1855, ele foi a primeira vez que ele observou o fenômeno das mesas girantes na época. Né? Vocês sabem que Heidsville foi em 1848 e poucos anos depois isso veio para a Europa, nesse fenômeno das mesas, né, que giravam sozinhas. E ele no início não acreditava, que uma mesa gira, por que não? Pode ser, né? Tem um efeito do eletromagnetismo, disso, daquilo. Agora, que a mesa respondesse de maneira inteligente a perguntas, isso ele não acreditava não. Né? Mas ele foi lá assim mesmo e viu. E como ele foi educado pelo Pestalozzi, né, que levava os alunos para a natureza, para observar os fenômenos da natureza e deduzirem eles mesmos as leis que governam esses fenômenos, né? Você vê que o método é bem diferente daquele que você chama de decoreba, né? E você tem um livro, você decora e pronto. Depois você não entendeu, não compreendeu e acaba não tendo o mesmo efeito pedagógico, né? Então ele foi lá e observou com aquela minúcia, né? Ele viu imediatamente que o fenômeno era autêntico. Ele viu também que, então, a primeira dedução dele foi que não há efeito sem causa. Essa mesa se mexe, ninguém fica puxando, não tem fio, não tem ímã, não tem nada, não tem trito nenhum. Então, tem uma causa. E qual é essa causa? Isso é que ele foi pesquisar. E quando ele viu, além disso, que a mesa dava respostas a perguntas e respostas sensatas, que ninguém da sala sabia, né? Ele, dessa lei da causalidade, passou na etapa seguinte dizendo que cada efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Foi assim que ele começou e a partir dessa constatação, ele realmente resolveu, ok, vou dedicar agora meu tempo livre para buscar essa causa. Então ele foi estudando, lendo, teve contatos com muitas pessoas que tinham sessões já na época na França, né? Inclusive o Sardou e vários outros. Ele recebeu muitos cadernos com perguntas e respostas que tinha recebido. Ele mesmo fazia sessões, tinha uns médiuns que ajudavam a ele, inclusive aquelas irmãs Baudin, que não eram tão jovens como o Canuto Abreu pensava, né? A gente viu agora recentemente que não era 17, 18 anos, era mais 25, né? Mas o importante é que eles existem, né? E que realmente ele fez esse trabalho de pesquisa, né? Buscando essa causa inteligente. E foi, então, uma outra característica de Kardec. Porque naquela época, o que acontecia? As pessoas faziam isso nos salões, né? Cada um fazia as coisas mais para atrair mais convidados, e aquele que conseguia mais convidados tinha mais prestígio, etc. Então eles inventavam coisas novas e assim, inclusive essas mesas girantes foi mais assim uma distração, uma coisa que eles faziam sem seriedade. Agora o Ribay não, ele realmente observou o fenômeno, mas ele não ficou aí dizendo, querendo demonstrar 5, 10, 20, 30 vezes que as mesas giravam. Ele viu que elas giravam, que eu vi.
É um fato. E 1, 2, 3 vezes, depois ele se convenceu. Ele foi além. O que está fazendo mexer com esses fenômenos? O que aconteceu nos anos depois? Se teve a metapsíquica, isso veio em 1910, 20, né? Embora a palavra já existia no século XIX. Tinha também aquelas sociedades de estudos psíquicos que sempre queriam médiums de efeito físico para demonstrar, quer dizer, tentar demonstrar o que já estava demonstrado para Kardec, né? Ele foi muito além disso e foi por isso que na codificação do Espiritismo nós temos, já no Livro do Espírito, ele foi muito mais além do que qualquer um nas consequências do fenômeno. Se a gente pega como exemplo o Charles Richet, né, que era prêmio Nobel, um cientista realmente de altíssima classe, ele escreveu o Traité de Métapsychique, né, Tratado de Metapsíquica. Eu penso que isso existe em português, não existe? Em inglês eu acho que existe também. Mas ele estava lá no fenômeno, buscando demonstrar que aquelas inteligências eram independentes, etc, etc, etc. E ele escrevia assim claramente na introdução do livro: ir além não me interessa, eu fico no fenômeno. Ele foi um pouco mais além quando ele já estava velhinho, quase morrendo, né? Ali ele realmente começou a admitir de maneira mais aberta que ele realmente pensava que os espíritos existiam. O Kardec já tinha decidido em alguns meses, ele levou uma vida para chegar à mesma coisa, né? Porque convencer os céticos, só o tempo. Continuando, ele continuou, foi mais além e puxou as consequências filosóficas e éticas, né, que vocês no Brasil chamam religiosas, né, que decorreram dos fenômenos. E isso trouxe essa consistência, essa força dentro da codificação, né, na integração desses diferentes aspectos, né, que é o aspecto científico, filosófico e ético, né? No Brasil você diz que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Aqui a gente não usa muito a palavra religião, pelo menos na França, por uma razão muito simples, que a palavra religião não tem sentido. Você vai lá na Wikipédia, busca religião, está escrito assim, não existe hoje consenso sobre tudo que essa palavra significa. Aí eles continuam. Para uns, sim, é uma coisa positiva, busca das verdades, da divinidade, etc. Para outras, é total superstição para manipular o povo. Quer dizer, numa sala assim, você fala da palavra religião, metade das pessoas vão ver isso como uma coisa positiva, outra metade como uma coisa negativa. Quer dizer, é uma palavra que não tem sentido. Cada um entende na maneira dele. Por isso que aqui, não sei aqui na Inglaterra, mas pelo menos na França, a gente não usa muito essa palavra, porque primeiro ela traz mais visão negativa do que positiva. A gente fala mais de ética. A ética, isso passa, né? Nos próprios livros de Kardec, os próprios livros das obras básicas, não tem uma delas que o Kardec menciona como religião. Ele sempre fala consequências morais, a moral, a filosofia, mas ele não coloca a religião. Quando ele foi questionado o que é religião, ele coloca, né? Ele dá respostas ao que a gente usa. O texto dele que faz referência sobre isso, que é realmente excelente, é o discurso dele na comemoração dos mortos, dia 1º de novembro de 1868. Releiam aquilo, está tudo escrito lá. O que eu acabei de dizer a vocês que ele escreveu. Que saiu na revista Espírita de dezembro. De dezembro de 1868. Isso. É dezembro. Não foi novembro ou dezembro. Não foi em dezembro. E é um monumento esse texto. Porque já na época a palavra religião tinha sentidos completamente opostos. E Kardec ele escreve muito claramente: se eu tivesse afirmado que o Espiritismo era uma religião, aí é que levava o fogo mesmo dos movimentos religiosos e tudo. Ele não teria tido, vamos dizer assim, essa liberdade de desenvolver o Espiritismo como foi desenvolvido nas 5 obras da codificação. Mesmo porque ele faz citações de que a Sociedade Espírita de Paris
Tinha lá o hindu espírita, o Sim, muslim muçulmano. espírita, o católico espírita. Tinha maçom, espírita. Qualquer um. O espiritismo veio como instituição Exato. de religião. Então, e no final das coisas, né, essa doutrina já ajudou milhares de pessoas para dar um sentido na vida, para, né, superar as dificuldades, para desistir de se suicidar, né, como naquela crônica do Canuto abriu, aquela história da ponte Da lá. carta. Da carta, da isso. carta do Kardec. Isso. Obrigado, Kardec, né? Ele não ficou só no fenômeno, como o Instituto de Metapsíquica Internacional ainda existe em Paris, mas você tem aquelas montagens de gesso e tudo, né? E as consequências? E daí? O espírito existe ou não? Interessante que eu coloquei essa pergunta aquela vez que eu fui lá, e eles disseram, não se engane, que mais da metade da gente acredita que o espírito existe. Então, está progredindo, mas eu acho que ele foi muito mais lento, você vê, depois de 150 anos, enquanto que Kardec ele já tinha visto isso logo no início. Vocês têm aqui as obras da codificação, né, que são 5 livros de base, e ele se desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869, quando estava preparando a mudança da Passage Sainte-Anne para a Vila Ségur, né? Ele ia se recolher, inclusive estava falando para Elsa, hoje mesmo eu li daquelas várias centenas de documentos da época que recebemos, tem uns documentos que falam muito disso, é extremamente interessante, mas ainda tem um trabalho de transcrição, aí vai levar ainda alguns meses, eu diria anos, né? Mas tudo isso vai ser colocado a lume para todo mundo. Então, biografias de Kardec, bom, eu juntei aqui algumas, mas tem muito mais. Eu preciso, olhando melhor, tem muito mais. A primeira, interessantemente, Touch, né? é táctil, né? É da Anna Blackwell. Eu não sei exatamente o ano, mas foi nos anos 1870 e alguma coisa. Ela escreveu a primeira biografia de Kardec. Quando foi publicado o Livro dos Espíritos em inglês. Yeah, 1860. It's the introduction, she gives the biography of Kardec. Vocês já digitalizaram? Por favor, peguem lá na biblioteca e digitalizem. Aí a gente pode ver melhor. Yes, we can Tem do that. PDF, Yes. Charles. Eu acho que eu tenho, mas... Tem em PDF o livro. Então, tanto faz. Nós temos um website que se chama Enciclopédia Espírita, em francês, Enciclopédia Espírita. Espiritisme, em francês, .net. E lá tudo que a gente encontra, a gente digitaliza e coloca lá, download gratuito. É imagem mesmo, né? Depois a gente pega a imagem, coloca no PDF, passa o OCR e joga lá. Quer dizer, você abre como se você tivesse o livro em imagem na sua frente e pode fazer pesquisa dentro. Não é 100%, mas se for 80%, 90% você já acha, né? De 10 ocorrências você acha 8. Então é uma ferramenta muito boa. Eu realmente encorajo, façam tudo que vocês tiverem, a gente tem que conversar sobre isso, digitaliza. Porque o papel velho como vocês dizem, um abacaxi, né? Porque tem que cuidar, porque mofa, porque isso, que aquilo, tem que ser higrometria, temperatura. Tem que deixar isso nas bibliotecas. A mim não interessa o papel velho, eu prefiro ter a informação, né? E jogar para... Agora com a web, né? Tudo se torna colaborativo, em vez de ser uma pessoa só olhando e lendo, tem 50, 100, 200. E as coisas avançam muito mais rápido. Bom, a melhor que foi feita é essa daqui, né? Os Eus Vantu e Les Chicotizen, são 3 volumes na primeira edição, 2 volumes na segunda edição. É a mais completa e, vamos dizer assim, a mais refinada, rebuscada. Agora, o problema é que algumas dessas biografias, como por exemplo a de Henri Sauce, fala de coisas que na realidade não são verdades. O Henri Sauce, ele, como diz, o entusiasmo dele fazia que realmente ele afirmava coisas, por exemplo, que Kardec era médico. Nunca ninguém encontrou a prova que ele era médico.
Inclusive, eles discutem esse ponto. Agora, muitas das coisas que ele escreveu, todos os outros repetiram. Né? E agora, com esses documentos que a gente consegue, com todos esses arquivos que são digitalizados, nós tem coisas que são verdades e coisas que não são. E tem coisas, por exemplo, que o pai dele desapareceu quando ele tinha 4 anos. Isso, nenhuma biografia fala disso. Talvez as últimas agora estão falando. Agora as outras não falavam disso. E que esse pai, na realidade, que se fazia desaparecido na Guerra da Espanha, né, em 1807, 1808, na realidade ele morreu em 1825 em Périgueux. Isso também nenhuma fala. E são coisas que a gente encontrou recentemente. Tiago, os autores se contradizem um pelo outro? Não, ao contrário. Eles copiam um do outro. Né? E o Sousa, ele escreveu muitas coisas interessantes. E ele, com certeza, na época, tinha acesso a vários documentos. Mas ele não cita os documentos, não podia colocar o facsímile dos documentos. Era mais complicado fazer livros naquela época. Né? Mas hoje a gente precisa realmente refazer com todos os documentos que a gente achou, vai ser alguma coisa de 2.000 páginas, pelo menos, agora com todas as fontes incluídas na biografia. Continuando. Então, depois de Kardec, ele, você vê, em janeiro, 2 meses antes de morrer, ele publicou essa estatística do Espiritismo. E saiu na Revista Espírita de janeiro. Então ele contava já na época, nos Estados Unidos, entre 4 e 10 milhões de adeptos de espiritismo. Na realidade, eram mais adeptos do espiritualismo americano. Né? Ele juntava os dois dentro dessa estatística. Hoje, os espiritualistas e os espíritas, inclusive aqui na Inglaterra, tem poucos contatos. Tem alguns contatos, mas eu acho que deveria ter muito mais. Porque é verdade que, de um lado, eles às vezes não aceitam a reencarnação e que muitas vezes eles são muito virados pelo dinheiro e coisas que o espírita não aceita, né? Mas, assim mesmo, são pessoas que são muito próximas. Né? Se eles fazem isso é porque eles talvez ainda não viram os argumentos. Né? É muito difícil você achar numa revista espiritualista falar sobre Kardec. Né? Acontece às vezes, mas é raro. Né? Parece que aconteceu recentemente. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar a se aproximar mais, a conversar mais com essas pessoas, participar do evento deles. E claramente, sem condenar, dizer nós espíritas nos não cobramos por tal razão. E a reencarnação, embora muitos também já agora com o trabalho dos pesquisadores modernos, né? Já tinha o Delany, mas agora tem o Ian Stevenson, né? Que fez pesquisa sobre a reencarnação, né? E que, quer dizer, os elementos hoje são muito fortes e muitos espiritualistas hoje já são reencarnacionistas, mesmo que não eram na época. Aí ele fazia também, você vê na França, 600 mil, etc. Quer dizer, você vê, falava de 10 milhões, de 4 a 10, quer dizer, tinha uma margem ainda, e na Europa mais ou menos 1 milhão. Ele não falava ainda das Américas, porque na época ele tinha alguns contatos do México, não sei se ele tinha contato no Brasil, tinha, naquela maçaroca de papéis. Alguns já foram vindo, seu fulano do Rio de Janeiro participou da reunião da Société em 1861. Quer dizer, tinha contato, né, com o mundo todo, mas ele não podia, quer dizer, era complicado já na idade dele viajar para lá para se dar conta das coisas, né, e nem sempre tinha as revistas trazendo a informação como tinha dos Estados Unidos. Sim. Parece que ele faz referência a um espírita da Bahia que lançou um Eco de Aletúmulo e parece na revista espírita. O Eco de Aletúmulo veio logo depois, né? O Teles de Menezes. Isso. Né? Mas ele conhecia outra pessoa de Bahia participava de. E eu vi agora também de 1865 uma pessoa que foi para o Rio de Janeiro, num desses documentos. Então. Mas podem ver aqui que já era da ordem de, vamos dizer assim, 10 milhões. Né? Hoje vocês sabem que só no Brasil tem
4 milhões que se declaram como espírita, como religião no IBGE, né? E de simpatizantes tem 20 milhões, 25 milhões, é um número dessa ordem. Interessante é que 25 milhões significa que já tem mais espíritas do que judeus no mundo. Procurem a quantidade de judeus, não chega a 20. Só, sem criticar os judeus, mas só para dar o espiritismo já se tornou alguma coisa. E fora do Brasil, acho que você também, quando pega a Colômbia, mesmo na França tem milhares e milhares e milhares de livros espíritas que você vende 4, 5 mil por ano, cada ano. Quer dizer, tem muito mais pessoas espíritas do que a gente pensa. Tem uma coisa, no Brasil, antes eles não permitiam que era espírita. Era proibido. Era proibido. Na escola se tinha que fazer católico contestante. Se foi espírita, eles não. Quanto tempo? Uns 20 minutos. 20 minutos, tá certo. Sim. Estou falando desde que eu vi que você tem muito slide. Sim, eu vou acelerar um pouquinho. Então, é por isso que o número, né? Agora não, as pessoas são mais abertas. Mas antes era muito difícil ser espírita no Brasil. Podia emprego. Mas assim mesmo as pessoas são, mas não dizem. E na A Europa isso informação- acontece muito. Tem muito mais pessoas lendo e estudando do que a gente pensa. E inclusive agora nas redes sociais a gente vê. Na França tem uns 10, 15 blogs e Facebook e todo espírita de pessoas que a gente não conhece no movimento. Não é? A coisa não está saindo. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinho. Sim. No meu grupo, recentemente, apareceu um casal de chineses da China que eles viram na internet sobre espiritismo e estavam super interessados, que eles estavam lendo e tudo, e eles vieram de férias para Londres e viram no website e foram lá no meu grupo. Eles viram que espiritismo. E a gente passou o tempo todo explicando para eles as perguntas que eles fizeram. Eles estavam super felizes de encontrar gente que é de verdade espírita. Mas na China eles estão lendo sobre espiritismo na internet. Tem uma tradução do livro dos Espíritos, Agora infelizmente sim. eu não posso ver se a tradução é boa ou não, mas pelo menos já existe, quer dizer, já chama a atenção. Né? Mas é interessante, por exemplo, na China, que é super fechado, a pessoa saiu fora, a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar um lugar onde tinha espiritismo, e fizeram perguntas inteligentes, muito interessante. Foi muito bom até. No Oriente, realmente, a gente tem muito trabalho. Né? Tem alguns grupos, mais de brasileiros expatriados, agora tem nas Filipinas, muita gente, filipinos, né? E nunca conseguimos ir lá ainda, né? Mas qualquer dia a gente ia ir lá para encontrar aquelas pessoas, porque o movimento lá parece que é muito desenvolvido. Então, depois de Kardec, vocês têm 4 livros que saíram recentemente no Brasil que eu aconselho vocês lerem. São esses 4 que você vê aqui. 2 do Adriano Calzoni, que explica o que aconteceu. O que foi feito em nome de Kardec. Foi realmente terrível. E Madame Kardec também, ele mostra como, né, que a Amélie foi isolada, colocada de lado e mais ou menos excluída da própria sociedade que ela fez. E tudo isso porque, simplesmente por personalismo e interesses materiais. Esse livro também é bastante interessante, ele fala também do período depois. E esse aqui que está em espanhol, mas ele existe agora em francês também. O pessoal ganhou no encontro lá em Bournemouth. Todo mundo recebeu. Ah, sim, vocês receberam em Bournemouth. E ele mostra com evidências que tudo indica que a última revisão da Gênese foi adulterada. Isso fez que, com Jean Paul, no movimento francófono, a decisão foi imediata. Então vamos publicar a primeira, que é a de Kardec. Tem algumas mudanças, com certeza, inclusive a gente encontra nos documentos que Kardec estava fazendo uma revisão, mas de repente o livro saiu 2 anos depois e com uma história meio mal contada. Então tenho dúvida, pode ser que tenha coisas, modificações, inclusive quando você lê boas, mas na dúvida é melhor se abster, né? Porque senão a gente corre o risco de publicar uma adulteração de um livro, de um autor, continuando a dizer que é o mesmo autor. Isso infringe a Convenção de Berna sobre o direito moral. Não podemos tomar esse risco com o codificador.
Então a decisão foi clara, né? Não há prova, mas os elementos são bastante fortes para que, na dúvida, é melhor a gente se abster. Você vê aqui essa famosa 5ª edição, né? Revista corrigida e aumentada. Você vai contando as palavras, tem menos palavras. É uma mentira aumentada. Uma mentira. Ela foi reduzida. Kardec nunca teria feito alguma coisa assim. Já começa no título. Isso foi na 5ª para frente. Foi feito. Isso, a partir da 5ª. As 4 primeiras são originais. Inclusive a 4ª, que muito tempo se dizia que era igual à 5ª, não é. É igual às 3 primeiras. Agora na Google apareceu uma 4ª aí, não sei de onde, de uma biblioteca na Bélgica. Agora a gente tem certeza que a 4ª é igual às 3 primeiras. E ela foi impressa em fevereiro de 1869. Significa que foi a última que Kardec mandou imprimir. Okay? Agora, não há revolução, não há coisas assim, complementos. No Brasil tem um capítulo sobre o corpo de Jesus, né? Aí com aquela questão de Rustan lá um pouco sensível. Mas bom, você lê as duas têm elementos fortes, quer dizer, o Kardec realmente refutou comentou aquela teoria do Rustan, e não é porque tiraram um parágrafo que a refutação ficou mais fraca. Então, se vocês leram a 5ª, não se preocupem que o conteúdo é 99%, né? Vamos dizer assim, não mudou muita coisa no conteúdo. Então, esses anos foram muito difíceis. Isso aparece naqueles livros que vocês têm em português, que a gente nem tem em francês ainda. Tinha um clima político complicado, né? A Comuna, a guerra contra a Prússia, queima dos arquivos e os prussianos quase invadindo Paris, etc. O Le Marie, ele publicou, aqui a foto do Le Marie, ele publicou na revista Espírita foto do Buguet. E o Buguet era um fotógrafo, ele batia uma pessoa e aparecia um espírito atrás. Mas na realidade foi demonstrado que foi uma superimposição de fotos, né? Não foi autêntico. E ele próprio, o fotógrafo, admitiu que ele fraudou e o Le Marie foi para a cadeia. Um ano antes, na comemoração do aniversário de Kardec, tinha centenas de pessoas no Père Lachaise. Um ano depois só tinha algumas dezenas. Você viu como isso prejudicou a imagem do movimento espírita? É muito ingênuo, acredita tudo, cai na primeira mentira, etc. Foi terrível isso. Continuando também, Le Marie, ele se abriu à teosofia, foi ele que traduziu o livro de Madame Blavatsky, né? com o dinheiro da Société, né? Na época que a Amélie ainda era viva, mas ela não sabia disso, né? Que foi. Ele abriu também por Rustan, né? Que veio o Guérin de Bordeaux, que eu conhecia, que republicou alguns panfletos e coisas assim. E tinha também maçons que estavam começando a controlar as coisas dentro da sociedade. Por isso, algumas pessoas que eram mais fiéis a Kardec, que não aceitaram que o Le Marie tomasse essas orientações abertas demais. Por que ele tomou isso? Porque ele vivia, ganhava salário da livraria, ele queria mais livros. Você vê como são as coisas. Então, tinha o Léon Denis já na época, tinha o Alexandre Delanne, o Gabriel Delanne, não concordaram, e se juntaram com outros, né, com Alberto Foucault, e fundaram, em 1883, a União Espírita Francesa, que já faziam duas correntes, né? Tem a corrente do Le Marie e a corrente mais fiel a Kardec, dessa União Espírita Francesa. Isso foi feito com o acordo de Amélie, mas depois essas duas correntes continuaram até mais ou menos nos anos 1920, né? Continuando, enquanto isso no Brasil, também os primeiros em Bezerra de Menezes, a FEB foi fundada em 1884. Lá também tinha uma corrente mais científica, uma corrente mais religiosa do movimento espírita, mas o que se desenvolveu muito foi graças a todas essas obras caritativas que foram feitas, né? Aí o espiritismo realmente
subiu muito na consideração das pessoas graças a isso. Esses dois lutaram muito, né, para ficar fiel a Kardec. Houve uns congressos, Barcelona foi o primeiro, em 1888. A corrente espanhola também foi muito fiel a Kardec, inclusive com Soares Tolano e Amália Domingos Soler, né? O congresso em Paris foi em 1889, já era mais espiritualista do que espírita. Né? O pessoal daqui, com isso. E nós temos as atas disso na Enciclopédia Espírita, pode fazer download, inclusive acho que essa de Paris é bilíngue. Acho que não, talvez não, mas tem umas que são bilíngues, francês e inglês. Né? Mas assim mesmo, na época, o movimento já era uma grande diversidade, não tinha só espíritas, não. Tinha espíritas, tinha espiritualistas, tinha atmistas, tinha omiteístas, tinha vários istas, né? Tinha já uma grande diversidade, porque o pessoal simplesmente na época dizia, mas Kardec já é um pouco velho, já está ultrapassado e tudo. E tudo que eu falei vocês não conhecem nenhum, não é? Agora o espiritismo ainda está aí, né? Essas novidades da época não foram muito longe. E um pouco depois veio Freud, né? Também com esse subconsciente e, vamos dizer assim, a psiquiatrização da mediunidade. Aqui vocês têm algumas imagens. Nós vamos já ter uma surpresa. Tem um pesquisador britânico que a gente vai ter uma reunião dia 13 de agosto, ele vem para Londres. Psiquiatra? É um pesquisador britânico. Ele está escrevendo uma obra relacionando o espiritismo com Jung. Sabe Jung? Não sei se eu contei para você. Sim, Jung era muito mais próximo do espiritismo do que o Freud. O Freud era bem materialista. Mas você vê aqui a imagem, né, do 1888 na Espanha. Vocês também têm no website da Federação Espanhola, você também tem a versão espanhola dela, e na Enciclopédia Espírita a gente tem a versão francesa. É a Amália Domingos Soler aqui, né? Ops. Aqui vocês têm a lista dos congressos espíritas e espiritualistas que eu encontrei, né? Barcelona, Paris, Londres. Aqui me falta a ata, não tenho nenhum documento. Então aqui também, era aqui, talvez você encontre alguma coisa aqui, né? Era os 50 anos de Hydesville. E houve um congresso aqui em Londres. Não tem, eu só tenho o que a revista Espírita falou disso, mas não tem ata assim do congresso. Não sei se houve, talvez não houve. Depois Paris, Bruxelas, Genebra, Liège, Paris, Londres, Haia. Essa aqui eu tenho. E a ata mandei para Janet, né, que ela nasceu em 1928, ela ficou... E no ano do nascimento dela teve um congresso internacional aqui em Londres. E a ata é bilíngue. Haia, Barcelona e Glasgow. Glasgow também me falta. Não sei se houve uma ata, não encontrei ainda. E depois vocês têm alguns mais recentes, né? Tem outros aqui que eu preciso acrescentar. Houve em 1947 em Paris, novamente. E depois houve alguns outros. E esses são os mais recentes, né? De São Paulo. Saiu agora um vídeo, né, que Juliana Exu publicou, da USE, que mostra a Janet falando e o Roger, né, nesse congresso de 1989. 90 foi Liège, e nesses dois congressos se prepararam a fundação do Conselho Espírita Internacional, que foi em novembro de 1992 em Madrid. E depois, a partir daí, são os congressos do Conselho Espírita Internacional, sendo que esse ano, em outubro, vai ser no México. Ainda tem algumas vagas, quem estiver interessado lá, ainda pode se inscrever. Então aqui, homenagem, eu achei uma linda foto dele agora na Biblioteca Nacional, do Leon Denis, que sempre defendeu o Espiritismo, sempre defendeu o Kardec, né? Deleuze mais ainda, com mais força ainda. Quando veio essa história do Roustan na França, o Deleuze, ele realmente veio com argumentos fortes. De lá para cá, não se falou mais do Roustan na França. Porque realmente ele enterrou a coisa. Isso não pode. Uma materialização permanente durante 30 anos, como que se viu isso?
e todos os outros argumentos, né? Então, século XX houve as guerras. Na guerra houve esses traumas, dúvidas enormes. Será que Deus existe? Será que a gente realmente... O berço da civilização, a Europa, com eventos tão horríveis, como é que pode, né? E a partir daí muitas pessoas começaram aqui na Europa a ter dúvidas sérias, né? Tudo isso, depois com a industrialização crescente e tudo, estamos chegando no mundo de hoje, né? Foi preciso 70 anos agora, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, para que as pessoas começassem novamente a procurar um pouco coisas espirituais, né? Vendo que tudo não está na matéria, né? E no Brasil houve esse crescimento muito grande, né? Aquelas sementes, né? Que deram frutos muito bons, né? E esse livro, né? Brasil, Coração do Mundo. Eu sei que tem algumas discussões também sobre esse livro que poderia ter sido alterado também, dependendo de alguns. Mas o que está escrito nesse livro, realmente, quando a gente vê objetivamente, né? Eu mesmo como francês, globalmente está certo. É um pouco, vamos dizer assim, como eu digo isso em português, chuva em francês. Patriotismo um pouco forte, vamos dizer assim, né? Quando você de fora lê isso. Mas quando você vê objetivamente, foi basicamente o que aconteceu, inclusive no Brasil, né? Quando veio a extensão do movimento. E também outros países, Cuba, tinha um movimento forte, ainda tem hoje, né? 700 grupos espíritas em Cuba. Muito forte. Colômbia também é um movimento muito forte, e na Argentina, entre outros, né? E Chico, um homem desse, né? Só fez levantar a imagem do espiritismo no Brasil, né? Trabalhador incansável, médium exemplar, todo mundo reconhece Chico na mediunidade dele, né? E tem também muitos outros médiuns, né? Como Ivone Pereira e outros, que desenvolveram essa imagem do Brasil. Dizem que eu estava lá em Uberaba, depois da Bolívia, e o motorista de táxi que é evangelista, né, quando fala de Chico, Chico foi um homem de bem, né? Você vê que isso realmente deu uma grande força. Também fui para, quem não foi ainda, em Sacramento, realmente vale a pena, é lindo, 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 lindo. Outro exemplo, né, que ainda está conosco, né, Divaldo, A Maçã do Caminho, essa obra assistencial enorme. Aqui você vê a foto da psicografia especular, que ele escreveu em Paris em 2004, né, quer dizer, de trás para frente, em francês, mensagem do Léon Denis. Né? E também o Divaldo é um palestrante. Eu comparo ele quem também era um palestrante muito grande foi Léon Denis, né? Infelizmente não tem gravações das palestras dele, mas tinha também milhares de pessoas e ele tinha essa oratória um pouco que nós reconhecemos no Divaldo. Então, 1992, a fundação do SEI. Não sei se você reconhece essa senhora aqui. Ou essa? Não, essa. Né? Que é Janet. Então, fundado por 9 países. Aqui tem os cartazes dos congressos do SEI. Né? Você vê que quando a gente vê depois de 1992, realmente houve um crescimento, né, do espiritismo pelo mundo. Paris, Colômbia, né, Cartagena, depois Valência na Espanha. Esse foi em Cuba, fizemos um congresso em Cuba, né, tinha muitas pessoas. Portugal novamente em 2016 e esse ano vai ser no México, o 9º Congresso Espírita Mundial. Então, no século XXI, isso foi uma pesquisa feita recentemente por ESA, né, justamente para... Se foram inventoriados 17.162 grupos espíritas em 57 países. Vocês têm a lista aqui dos 57 países, não dá para ler muito bem, mas colocou aqui num outro slide um pouco maior. Já vamos ter que aumentar. Tem Lituânia agora. Tem Lituânia. Cada vez aparece mais países onde tem espíritas. Inclusive na Lituânia são lituanos.
continuando. Como que a gente faz agora para desenvolver mais? Tá tudo aí. Agora, como que a gente realmente traz os ingleses e tudo mais, né? Muita gente está em busca. O problema é que tem uma oferta enorme, né? Quem busca coisa espiritualista tem, que nem um canal de TV a cabo, né? Tem 200 canais, 300 canais. Aí as pessoas, essa aqui é bom, o dia vai dar. O espiritismo tem um evento bom, eu vou. No dia seguinte vai para o outro. É um pouco assim, né? Passa de um para o outro sem realmente aprofundar muito. Mas as pessoas estão aqui bem próximas, certo? Na ciência e na academia ainda é complicada, né? O paradigma continua materialista na ciência, na maioria deles, né? E isso está mudando, nós vamos ver depois. E tem essa psiquiatrização da mediunidade, né? Vocês vão no blog de jovens, né? Que às vezes ouvem vozes, né? E vão para o psiquiatra, o psiquiatra diz que é esquizofrenia, quase interna eles, né? Às vezes internaram, aí depois o jovem fica calado, não fala mais, fica com os problemas sem saber como resolver, né? Isso é uma consequência, né? Porque a Associação Médico Espírita Internacional, a AME, que vem aqui também esse ano, agora em novembro, não é? Eles estão lutando para mudar esse paradigma, para fazer um paradigma espiritualista e ver a pessoa não somente como um montão de células, mas também como uma alma. As igrejas, elas estagnam. Tem muita gente que é ateu, mas falta de crer em alguma coisa, né? Quando vem com os argumentos bons, muitas vezes eles aceitam. E também tem esse problema do mercantilismo, né? Que é uma coisa que não está enquadrada pela ciência, e tem seitas que se fazem para abusar as pessoas, para dominar, para ganhar dinheiro, muita gente fazendo coaching e tal, colocando esparadrapos, né, como a gente diz. E isso eu acho que é o que mais prejudica o movimento espírita nesse momento aí. Por isso que a gente tem que ficar realmente firme contra isso, sem condenar, mas ficando com essa linha espírita e não misturar coisas, e não ter conflitos de interesse. O trabalho é uma coisa, o espiritismo é outra. Um médico pode ser espírita, ele pode ser inspirado na prática médica, pode ser terapeuta também espírita, mas usar o movimento espírita para promover uma atividade profissional, aí já passou da linha vermelha, aí não pode. Porque há um conflito de interesse imediato. Tem muita coisa que está maquiada, você nem percebe, você só percebe a terceira vez. Eu vou lhe dar um exemplo. Na França tem a antiga União Espírita Francesa, ela foi dissolvida e depois refeita por Jean Meyer. Aí continuou, depois foi mudada, agora chamada USFIPES, né, pelo Dumas. Então o Roger fala muito, teria muita coisa para falar sobre isso. Eles fazem reuniões em Paris, o Jean-Jacques Rousseau, você chega lá, você paga 10 euros para entrar, e tem os médiuns que estão lá que fazem evidência. Eles fazem evidência dentro de uma associação sem fins lucrativos e depois saem dando um cartãozinho. Aí, como é que pode? Pode. Quer dizer, usa uma associação, um movimento espírita, para fazer propaganda para atividades lucrativas pessoais. Não vão cair nesses armadilhas, não. Eu mostrei a vocês como que o Le Marie desviou. Por quê? Pela mesma razão. Não? Tem que separar as coisas. Não? Porque se começar misturando, se entrar conflito de interesse, aí no instante, né, o dinheiro realmente é a coisa pior que tem para derrubar alguma coisa. Allan Kardec ainda é pouco conhecido, aqui estou uma homenagem para o nosso irmão Nestor Mazotti, que fez esse trabalho extraordinário para a gente ter muitas traduções em muitas línguas, mas aí continuo dizendo, ainda faltam, tem que em alemão, por exemplo, não está essas coisas. Em inglês, os americanos acho que já está razoável, porque os ingleses, acho que o evangelho agora vai sair muito bom, né? Está saindo muito bom. Agora os outros ainda precisa escrever de uma maneira que o inglês realmente possa entender, numa linguagem agradável e clara, né? Para ele chegar ao fim do livro e entender os ensinamentos. Então, a prioridade número 1
é ter essas traduções. Em francês a gente não tem esse problema, tem tudo, já está tudo gratuito, qualquer um, livro de direito pode ler, download, traduzir, copiar, colar, mexer não. Agora, né? Para traduzir em outras línguas, nós ficamos à disposição, levando a vocês o original, aquele certo, que a gente tem certeza, e tendo qualquer dúvida de compreensão, por favor, venham para nós, Movimento Francófono, a gente pega a enciclopédia da época e mostra realmente o que ele queria dizer aí é exatamente isso, para não ter nenhuma dúvida quanto ao sentido. Então isso ainda, aqui acho que vocês já estão bem feitos, já tem boas traduções, mas eu acho que ainda precisa melhorar, continuar essa melhoria contínua. Está mudando também, eu dizia a vocês, né, que no Instituto Metapsíquico Internacional, metade das pessoas eram espiritualistas, né? Mas você vê que de todos os alemães, 2/3 já acreditam que a vida continua depois da morte. Ou seja, 2/3 dos alemães são espiritualistas. Eles já fizeram esse primeiro passo, que muitas vezes é o mais difícil, né? Então, a gente precisa, na Inglaterra deve ser alguma coisa semelhante. Vamos falar do caso, vamos falar do espiritualismo, que as pessoas, elas, mesmo que ficam às vezes um pouco assim, se escondendo de tudo, a ideia, a semente já está lá dentro. É só a gente trazer os argumentos lógicos. Acho que aqui na Inglaterra é muito maior. Então. E eles conseguem ver bem a nossa. A gente tem vários. Eu conheço 2 grupos em particular que as pessoas espíritas foram frequentar um lugar espiritualista, porque não tinha nada perto, e eles foram permitidos ter um grupo espírita dentro da igreja, né, Elsa? O que é de Kingston e em Canterbury. Os Quakers, né? Já alugavam uma sala dos Quakers. Então sem problema. todos nós. Continuando, também tem agora essas Near Death Experience. Se vocês refletem, esse fenômeno é realmente providencial, porque o corpo está lá, né? Não funciona mais, o coração não bate mais, o eletroencefalograma não tem mais sinal nenhum, nada funciona no corpo. E a pessoa vê, ouve, memoriza, consegue sair, ir para perto do que acontece na sala de lado, passa no túnel, todas aquelas experiências. Você quer um fenômeno melhor para provar que tem outra coisa do que só o corpo? Não tem. Não tem. E como o Kardec sempre diz, antes de tornar uma pessoa espírita, vamos tornar ela espiritualista. E isso está muito nesses 2/3, né? Porque quer uma prova melhor da existência da alma, quase não tem. Né? Graças ao Remo Moody, tem também esses outros que fizeram com o Kim Bandoma, né? Nossa consciência sobrevive à morte do corpo físico. Você vê aqui a afirmação bem clara. Né? E esse outro também, né, do Eden Alexander, né, que viveu ele mesmo, ele como neurocirurgião, ele viu aquela meningite que ele tinha, como o cérebro estava completamente inoperante, e ele mesmo, naquele mesmo momento, teve experiências fantásticas. Né? Ele também diz, né, a consciência não pode ser um produto do cérebro. Ele é super entusiasta. Ele tem afirmações assim como essa, mas ele coloca assim uma depois da outra, forte. Agora, eu vi em Paris no ano passado e também depois se associa tem um pouco de mercantilização. Assim mesmo não faz mal, o trabalho dele é excelente. Nós, como espíritos, devemos... Ele não é espírita, ele está fazendo um trabalho de ciência, né? Isso, fantástico. É o que a gente quer. Tem o Brian Weiss na América também. Tem Brian Weiss, tem outros. Mas ele tem mais vida passada. Ele faz regressão e a regressão, a pessoa volta por uma vida anterior. Né? Isso. É que nem fazia o Richet, né? Não o Richet, não. O Rochat. O Coronel Rochat foi o primeiro que fez essas regressões, mas depois muitos outros continuaram até hoje. Está chegando aos poucos, né? Está chegando. E você vê que já existe um manifesto para uma ciência pós-materialista. E quando você lê, podem abrir aí esse website, você lê aqui que eles dizem
ender, mediunidade, tal. Tem tantos fenômenos que hoje já não pode ser discutido, que tendem a provar que tem outra coisa do que somente matéria, que é um erro científico a ciência não considerar isso, não investigar isso. E é assinado abaixo por várias centenas de cientistas conhecidos pelo mundo todo. Está mudando, estamos chegando lá. E claro, também, homenagem também para nossa irmã Marlene Nobre, com esse trabalho fantástico, encorajando o paradigma espiritualista na medicina, que os médicos realmente são os mais próximos da alma, né? Ela é uma pioneira, cara. Eles veem o ADN, eles veem tudo como que acontece, mas o que está, onde é que está o molde, né? A célula que é única, né? Aquelas células primitivas, né? Que depois fica se desenvolvendo em 3 dimensões, fazendo os órgãos e tudo, com o coração batendo já depois de algumas semanas, né? O que tem atrás disso? É o acaso? Não é. Quer dizer, os médicos realmente são os mais próximos da alma. Quanto mais desenvolve a ciência, mais perto do espírito ela fica. Isso. Vai ser aqui em Bruxelas, vai ser 27, 20 de outubro. Aqui vai ser quando? 9 e 10 de novembro. 9 e 10 de novembro, tem um evento mesmo com o espiritualismo. 5 minutos em Paris. Todo fim já. O homem é um ser bio-socio-psico-espiritual. Esse também gosta dessa imagem. O problema número 1 dentro do movimento espírita é isso. É a falta disso. A gente não segue o exemplo de Jesus. Porque ele diz: quem quer ser o maior entre vós deve ser o seu servidor. Quer dizer, ele não foi lá para mandar, para Deus, faz isso, pá. Ele estava no meio deles e, além do mais, servindo-os. E hoje isso está sendo mais e mais reconhecido até no business, nas coisas, né? O bom líder é aquele que está junto com o time dele fazendo as coisas, não é aquele que fica mandando. Tem milhões de artigos sobre esse assunto. Essa ideia está crescendo. E no movimento espírita, quanto mais a gente sobe, né, se a gente tem uma função no grupo, é para quê? É para servir. Se a gente é chefe dirigente do grupo, é para servir. Se a gente é dirigente de uma federativa, é para servir os grupos. E se a gente é dirigente do Conselho Espiritual Internacional, é para servir as federativas. Não é para mandar nelas, não. Muita gente ainda não entende isso, porque a gente tem séculos e séculos e séculos de autoridade religiosa, isso, aquilo. E quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, já está lá muito claro, né? Na missão dos espíritas. Né? Kardec perguntou: mas se muitos se enganaram, como que a gente reconhece aqueles que estão no caminho certo? Você reconhece pelos princípios da verdadeira caridade que eles vão professar e praticar. Né? Você reconhece pelo número de afligidos a quem eles trouxeram consolo. Você vai reconhecê-los pelo seu amor para o próximo. Selflessness. Dedicação. É falta de egoísmo. É o contrário do egoísmo, né? Totalmente, sem egoísmo. E o desinteresse pessoal. O dirigente espírita que quer ir lá nos palanques periquitar, está tudo errado. Está errado. Melhor é aquele que está lá no fundo, escondido, trabalhando, organizando. Né? Não é para aparecer. Né? Esse desinteresse pessoal, você vê o Chico. Né? O meu nome contém a palavra cisco. Não foi? Né? Eu sou um animal, né? Que os espíritos me utilizam, nem entendo o que eu estou fazendo. Né? Essa humildade que ele ficou até o fim. E foi por isso que ele é Chico, ele é tão conhecido como hoje. E são os exemplos realmente que a gente tem que seguir. E claro, aquele desinteresse pessoal também vai com a parte de conflito de interesse material. Terminando já, como que o Espiritismo pode contribuir no progresso, destruindo o materialismo, né? Questão 799. Quer dizer, usando aqueles fenômenos, aquela
paradigma espiritualista que a gente tem que encorajar. Essa é a famosa frase de Janet, né, no Evangelho, que agora a fé é raciocinada, não é mais aquela fé cega que a gente tem que crer sem entender. E a colocação em prática é o lema do Kardec: sem caridade. Sem a caridade não há salvação. Agradeço pela sua atenção. Desculpa, se tiver alguma pergunta.